Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre como funciona uma faculdade semipresencial da área da saúde, né? Pra quem não sabe, eu me chamo Adriana Toquete, faço biomedicina na Unopar e estou atualmente no 5º semestre. Então, gente, eu sempre gosto de contar, né, como eu acabei no semipresencial, porque eu era uma pessoa que, assim como você, talvez julgue e diga que o EAD não funciona, tá? Não funciona, não tem como aprender, como se uma pessoa fizer uma área, na área da saúde, uma faculdade, assim, sabe? Eu ficava, o que tá acontecendo? Só que, durante a pandemia, eu tive aulas EAD, né? Eu fazia ensino médio integrado com técnica em química, a gente teve que prosseguir as aulas, começou a se formar de forma síncrona, né? Que é aquela aula ao vivo que tem com o professor, tu abre o Meet e interage com ele. Então é uma aula bem expositiva, eu acredito, né? Vai de professor para professor. Mas eu fui inserida nesse meio do EAD. E aí eu comecei a ver coisas que funcionavam no estudo, coisas que não funcionavam. E quando a gente retornou no presencial, foi um presencial gradativo, né? Não era aquele 100% da mesma frequência, era em escalas, tipo, uma parte turma depois da outra. E a gente ia lá só fazer prova, ou então só pra ir pra dentro do laboratório, onde nós não tínhamos um tempo em aula pra explicação, exposição do conteúdo que era na aula presencial. A gente chegava no laboratório, fazer uma prática, fazer uma prova prática muitas vezes. Então eu comecei a ver que aquilo funcionava. E claro, né, sempre tem seus parênteses e vai, gente, é o que eu digo, o semipresencial, ele forma bons profissionais? Forma. Ele forma profissionais medianos? Sim, e a maioria. Por quê? No presencial, tu é forçado a se dedicar pra pelo menos atingir uma média 6, certo? Agora, no semipresencial, tem uma média que é uma nota assim, mais fácil, né, de se obter do que o presencial, a cobrança não é tão grande. Mas o teu entendimento sobre a matéria é muito resultado do teu esforço como estudante. Então, o quanto tu vai atrás, o quanto tu olha os materiais, procura tirar tuas dúvidas com os professores, isso que vai te diferenciar, né? Coisa que talvez no presencial a gente não sentisse tanta necessidade de correr atrás como no semipresencial. Lembrando que eu vou explicar o semipresencial de acordo com a minha faculdade, eu estudo na Unopar. Eu não sei como funcionam outras faculdades, sei que tem algumas metodologias diferentes, mas vou me reter ao que eu sei explicar pra vocês, né? O que acontece? Quando eu fiz meu técnico de administração, na QI, Faculdade de Escola Técnica, eles usaram um método que eu chamei de matéria corrida, tá? Não sei como é que chama, deve ter outro nome, mas basicamente consiste em, no primeiro mês, tu vai estudar uma matéria, toda ela, vai fazer trabalho, vai fazer exercícios, temas, prova final, fazer tudo nesse um mês. Acabou, vai aprovar no próximo, vai fazer a outra matéria. E tu vai fazer uma matéria e vai eliminando e vai fazendo a próxima. Tu não faz no ensino tradicional, que é 5, 6 disciplinas, né? Todas elas simultaneamente, do início ao final do semestre. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu dei a sorte, que é o que eu tanto queria fazer, essas matérias assim. Eu confesso, gente, que eu não sabia, tá? Mas o que acontece? Quando eu fui iniciar, então, na faculdade, eu tava fazendo meu último ano do ensino médio com técnico em química. Eu vou ter exemplo explicando como funcionou, que é um ensino médio diferente do ensino padrão. E aí, eu já tinha feito o EJA pra conseguir o meu diploma do ensino médio pra poder retirar aula de administração. Deu pra entender isso, né? Mas enfim, aí eu tinha o EJA, né? Que falava que eu terminei o médio, sendo que eu teria que esperar fazer um estágio, esperar pra fazer o TCC. Enfim, eu tive que esperar assim, olha, cerca de 2 anos pra poder começar a faculdade. Eu pensei, eu já tenho o EJA, né? Eu quero começar uma faculdade. Comecei a pesquisar as faculdades da minha região e acabei por escolher a FADEX, que era uma faculdade semipresencial em Porto Alegre, né? Quem é da região conhece a FADEX, é uma escola muito antiga. E aí, eu gostei muito, resolvi ir pra lá. Eu realmente, assim, integral não era uma coisa que me chamava atenção, porque eu sabia que era um desgaste, uma dedicação de tempo que eu não ia querer, não fazia parte dos meus planos. E nessa época eu já tava com um plano de vir pra Gramado. Então eu pensei, iniciar uma faculdade semipresencial, que se eu quiser transferir, vai ser bem mais tranquilo, né? Ok, escolhi a faculdade, fui lá. No segundo semestre, eu resolvi trocar pra Unopar. Por quê? Porque eu já tava, né, matutando a ideia de eu morar em Gramado. E aí, eu queria uma faculdade que eu estivesse em Gramado, que estivesse aqui na região, Canela Gramado, entendeu? Porque o meu técnico, eu fiz em Novo Hamburgo, estudando em Canoas. Então, eu acordava muito cedo pra pegar no banco. Eu passava mais tempo no trânsito do que descansando em casa quando eu podia, ou fazendo um tema, alguma coisa, sabe? E eu queria me desprender desse desgaste. Então, eu acabei por ir pra Unopar Canoas, porque a gente tem polo da Unopar, que é uma medicina semipresencial aqui em Gramado também. Então, quando eu mudei, eu só tive que fazer a transferência de polo. E afinal, como funciona a Unopar? A Unopar funciona assim. Nós temos então a matéria corrida, certo? Onde nós temos um encontro por semana. O nosso livro didático ele é dividido em 4 etapas, certo? Cada bloco de conteúdos a gente tem que estudar por semana. Eu vou deixar aqui um print no meu portal. Nós temos então o livro didático, onde nós fazemos, né, a leitura complementar do conteúdo. Depois nós temos as teleaulas, que são videoaulas do professor explicando aquele conteúdo com um material a mais. Nós também temos os conteúdos do web, que traz mais assim, de artigos, uma explicação embasada, também não tanto quanto livro, né, gente? Na minha concepção. Pra você ter uma ideia, o estudo inicial que a faculdade recomenda é as videoaulas, mas você começa pelo livro didático, porque eu acho que é o mais completo. Eu acho que começa estudando ali, não vai ter o teu norte de estudo, sabe? Mas continuando, então, a gente tem o livro didático, teleaula, conteúdo web, as AP, que são aulas práticas. Aí a gente vai ter, então, em cima daquele conteúdo da semana, uma prática que faça menção a ele, onde nós vamos ter uma videoaula para assistir com materiais didáticos e exercícios antes de chegar na aula presencial. Quando a gente chega na aula presencial, a gente vai pra prática, chega com o professor. É bem tranquilo as aulas práticas, é realmente só ir ao laboratório. No início do semestre, no início da faculdade, né, os primeiros 4 semestres, são aulas mais expositivas, né? É um reforçamento para criar um embasamento teórico bom. Os últimos 4 semestres, né, o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Os últimos 4, eles então são bem voltados à prática. A gente faz muita prática. A gente não tem mais aquele negócio de explicação teórica em aula. Isso é só no início da faculdade. Do início ao
aula por semana, são 4 aulas por disciplina, certo? E aí, então, depois a gente faz só prática mesmo. Aí, o que acontece? Vou deixar agora a minha grade do... voltando com a coisa do portal ainda. Nós temos também a avaliação virtual, que é ter 4 semanas do conteúdo, certo? A cada 2 semanas eu tenho uma avaliação virtual sobre esse conteúdo. Aí eu tenho a semana 1 e 2 a avaliação 1, a semana 3 e 4 a avaliação 2. E após isso eu tenho então uma prova final da disciplina, né? A Unopar não faz trabalho, tipo, trabalho em grupo. Agora eu vou ir pro 6º semestre. Aí a gente vai ter uma atividade interdisciplinar que vai ser um pré-TCC, que o professor nos explicou. No semestre que vem eu venho explicar melhor pra vocês, quando eu entender melhor. Ela disse que é tipo um pré-TCC, que a gente vai poder fazer um trabalho. Só que como avaliação, ela não... Gente, eu gosto muito disso. Ai, gente, faz tanto trabalho em grupo, sério. Meu Deus do céu, agora em direito, eu já não trabalho em grupo. Eu gosto muito da avaliação, só. E tá ótimo. O que eu acho? As aulas práticas, elas dão um embasamento pra tu chegar perto da média, tá? Tu tem que dar uma estudada pra conseguir. É uma faculdade relativamente mais fácil, tem colegas, amigos, né, que estudam nas federais. Realmente é bem mais puxado. A aula presencial, ele é mais tranquilo. Pra quem não tem tanto tempo, né, desgaste, pra quem voltar no lugar, questão de investimento, é uma faculdade que vale super a pena. Se consegue fazer o presencial, super recomendo. Mas, assim, gente, é aquilo. O profissional que vai ser é muito estudante. Então... Mas pra concluir o meu raciocínio agora, eu vou deixar aqui o conteúdo programático do meu curso, tá? Vocês percebem que do 1º ao 4º semestre eu tenho as matérias, tá? Do 5º ao 8º parece que eu tenho as mesmas, só que são práticas. Porque o que acontece? Eles desmembraram as matérias, certo? Então, eles pegaram, nos primeiros 2 anos eu faço um embasamento teórico bem puxado, depois eu foco só nas práticas. Eu acho isso, por um lado, eu fiquei assustada, né? Pensando, meu Deus, a matéria que eu vou dar no 2º semestre, eu vou ter um embasamento teórico, vou fazer trabalho em cima da teoria, mas eu vou ter a prática lá pro final, né, da faculdade. Só que eu acho que isso é bom, porque aí tu começa a fazer uma mesclagem, é uma maneira de tu tá revisando a matéria primeiro. Então, assim, gosto muito da grade. O problema que eu vejo, gente, da grade da Unopar é que tu não consegue reaproveitar ela pra outros semipresenciais. Então é uma coisa que você tem que dar muito, tá? Porque o que o semipresencial faz? Como ele tem menos matérias, né, digamos assim, porque a carga horária é menor, ele pega e junta matérias. Então, por exemplo, na presencial tu vai ter aquela matéria, por exemplo, anatomia, tá? Vai ter anatomia de tal sistema, vai ter fisiologia de tal sistema. Na Unopar nós temos anatomia e fisiologia do sistema tal. Então, por exemplo, a junção de 2 matérias já. Tem outras disciplinas que a junção de quase 3 matérias presencial, é muita coisa. E aí, cada faculdade semipresencial faz esse jogo de juntar as matérias, e aí, entre elas, é muito difícil de conseguir reaproveitar. Por exemplo, agora eu vou ter pro 6º. Se eu quisesse trocar, por exemplo, uma Unicel e uma faculdade semipresencial, talvez eu não fosse pro 6º, talvez eu perdesse um semestre em matérias, ainda mais porque essas semipresenciais, elas têm matérias muito teóricas, assim, de, política de bom comportamento, não há de ser paciente, que é aquelas no início do semestre, sabe, de ética do laboratório, e difere muito, gente. Então, sempre no início do semestre a gente vai ter que dar uma recuperada se a gente trocar de faculdade. Então, quando vocês forem escolha com calma, olhem a grade curricular, olhem os polos, se vocês têm alguma questão que pode vir a mudar, pensem nisso, não sei se é certo, mas pensem, porque depois tem que pagar a cadeira a mais, gente, dói o bolso da pessoa. Então, é um assunto muito importante. Acho que quem consegue fazer um presencial deve, quem tem um sonho de federal deve ir atrás, é um ensino muito bom, mas, aquilo, sempre pensando na sua realidade, o que tu vai conseguir dar conta, o que se enquadra, o que tu tá disposto a abrir mão, a rotina que tu vai ter. Eu acho que tu tem que avaliar uma série de fatores pra escolher a faculdade. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem. Então,